quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 13. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar a leitura na projeção. Levítico 26, começando com o versículo 1. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados, reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei a paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Glória seja dada ao Senhor. Pai, louvado seja o teu santo nome por esta palavra, que tem muito a nos ensinar essa noite. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vale a pena obedecer a Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Aleluia. Porque vale mesmo a pena, queridos. Quando nós obedecemos e seguimos ao Senhor e os seus decretos, nós só temos a ganhar com isso. Eu nunca vi, de Gênesis a Apocalipse, ninguém que realmente se propôs a servir a Deus, ser fiel ao Senhor, guardar os seus mandamentos, essa pessoa, ao final da sua vida, ser decepcionada por Deus. Nunca vi. E olha que eu já tenho muitos anos de igreja, já ouvi muitas pregações, já li muitos estudos, mas até hoje eu nunca consegui encontrar ninguém que resolveu firmemente no seu coração a seguir ao Senhor e ao final da sua vida ele se decepcionar com isso. Por quê? Porque vale a pena, vale muito a pena obedecer a Deus. De acordo com Levítico 26, estes versículos que nós acabamos de ler, as bênçãos de Deus estarão presentes na vida de todos aqueles que andam de acordo com os padrões e os propósitos estabelecidos por Deus. Se você se propor a andar de acordo com aquilo que Deus nos instruiu na sua palavra, com os padrões estabelecidos por eles, pelos propósitos que Ele estabeleceu, as bênçãos do Senhor te seguirão por toda a sua vida, é promessa dEle. E o nosso Deus não é homem para mentir. No versículo 3, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos utilizá-la até o final do sermão.
No versículo 3, fica claro que Deus quer abençoar o seu povo. Deus não se nega de nos abençoar. Ele não recolhe a sua mão para não abençoar o seu povo. Pelo contrário, a sua mão sempre estará estendida, aberta, para derramar a bênção sem medida em nosso favor. Mas o versículo 3 nos traz algumas condições necessárias para que o Senhor possa nos abençoar. Porque nós abrimos a nossa boca e devemos fazer isso sempre, com muita confiança no coração de que o amor de Deus é incondicional, é maior do que tudo, e é verdade, mas Ele também é justo. O seu amor anda de mão dadas com a sua justiça. E nós pedimos: Senhor, me abençoe. Senhor, abre as janelas do céu e derrama sobre a minha vida bênçãos sem medidas. Eu também falo isso todos os dias, porque eu quero ser abençoado pelo Senhor. Mas eu não posso esquecer que para que Ele me abençoe, algumas condições são necessárias ser observadas. E o versículo 3 diz que a primeira condição para que Deus abençoe alguém é seguir os seus decretos. Versículo 3 testifica isso. E ele diz que seguir os decretos do Senhor não é andar como eu quero andar. Não é pensar como eu quero pensar. Não é decidir, tomar as decisões como eu quero decidir. Mas é ter ciência absoluta de que o meu querer é fazer o querer e a vontade de Deus. E os decretos do Senhor estão aí para serem seguidos, para orientar a nossa vida. João, no seu Evangelho, no capítulo 6, versículo 38, ele traz uma declaração de Jesus que é muito forte nesse respeito. Jesus Cristo falou: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Cumprir com os decretos do Senhor é isso, meus irmãos. É deixar que o nosso eu morra todos os dias, para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. O versículo 3 continua, que a segunda condição para que o Senhor nos abençoe é obedecer os seus mandamentos. Você segue os decretos, você obedece os seus mandamentos. Obedecer aos mandamentos do Senhor só nos faz bem. Como eu disse, eu nunca vi ninguém na palavra do Senhor que tenha obedecido aos seus mandamentos que tenha se dado mal no final. Nunca vi. Porque obedecer os mandamentos do Senhor só nos faz bem, só traz benefícios para a nossa vida. E olha que eu não estou falando somente de questões materiais, não, meus irmãos. Porque o maior benefício que a palavra do Senhor testifica a respeito de obedecer os mandamentos é espiritual, são benefícios eternos, incorruptíveis, que dinheiro não pode comprar. Obedecer aos mandamentos do Senhor nos faz bem, e a palavra testifica a esse respeito. Salmo 19, versículos 7 e 8 diz: a lei do Senhor é perfeita. Pela lei do Senhor ser perfeita, o que é que ela traz em nós? O que é que ela faz em nós? Revigora a nossa alma. Você está com a alma abatida? Você anda com a alma sobrecarregada? A lei do Senhor revigora a alma, porque ela é perfeita. Continuando, o versículo diz: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Não sabe que decisão tomar na vida? Precisa tomar decisões sérias, importantes, e não sabe por onde começar? A palavra do Senhor
nos diz que ela nos torna sábios. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Está com o coração triste, abatido? A palavra do Senhor traz alegria a nós. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Não sabe para onde ir? Não sabe para onde seguir? O Senhor, através da sua palavra, traz luz aos nossos olhos, para nos mostrar por onde nós devemos seguir e caminhar, meus queridos. É por isso que eu os declaro essa noite, seguir, obedecer os mandamentos do Senhor, só nos faz bem. Terceira condição, que o versículo 3 nos diz, que para sermos abençoados, é preciso, então, colocar em prática. Você segue, você obedece e você pratica os decretos e os mandamentos do Senhor. A questão, queridos, é que nós somos muito teóricos. Nós sabemos muito a respeito de Bíblia. Tem pessoas aqui que talvez tenham lido a Bíblia mais do que eu. Nós sabemos muito a respeito do que Deus diz na sua palavra, mas é preciso praticar, meus irmãos. E se você quer ser abençoado por Deus, não tem como fugir dessa matemática. As bênçãos do Senhor estão aqui, para nós, mas nós precisamos aprender a praticar os seus decretos e os seus mandamentos. Nós só queremos as bênçãos, mas nós não queremos praticar, nós não queremos observar, nós não queremos viver os mandamentos do Senhor. E eu quero dizer para você que o Senhor é justo. Ele não derrama bênção dos céus para aqueles que não praticam e nem observam os seus mandamentos. Que Deus, na sua infinita graça, possa nos capacitar, nos dar condições de obedecer os seus mandamentos. Que o Senhor, na sua infinita graça, possa nos dar capacidade para alcançar as bênçãos que Ele tem reservado para nós. E são muitas as bênçãos que estão registradas aqui neste livro. De Gênesis a Apocalipse. Está recheada de bênçãos para o seu povo. Leia a palavra, que você saberá quais são as bênçãos que Ele tem para você. Mas dentro do capítulo 26 de Levítico, de 1 a 13, nós encontramos uma série de bênçãos registradas. E depois de sabermos que existem condições para recebê-las, eu quero lhes apresentar algumas bênçãos, que estão aqui no versículo 11 e no versículo 12. Quais são as bênçãos que Deus tem para nós? Primeiro, a bênção da presença de Deus em nossas vidas. Queridos, me desculpe se você acha que a maior bênção que Deus pode te dar é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E olha que a poupança Bandeirinhos quebrou faz tempo. Eu sinto muito se você acha que a maior bênção que Deus pode te dar é uma família feliz e bem equilibrada. Tudo isso é maravilhoso, sem dúvidas. E eu quero isso para a minha vida também. Mas, meus queridos, Igreja do Senhor, a bênção de ter a presença dEle constantemente em nossa vida, nada pode se comparar a isso, igreja. E é o que Ele promete no versículo 11. Deus afirma que estabelecerá a sua habitação entre nós. Em outras versões bíblicas, diz que Deus colocará o seu tabernáculo no meio de nós. Que maravilhosa afirmação, queridos. Que certeza tremenda essa que Deus nos dá. Por quê? Porque quando o tabernáculo do Senhor estava presente no meio do povo, era a certeza que Ele estava lá também. E Ele está dizendo ao povo de Israel: eu estarei com vocês todos os dias,
porque o meu tabernáculo está no meio de vocês. Que bênção, amados. Que maravilha. É você poder acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, muito obrigado, porque Tu se faz presente em mim. É promessa dEle, queridos. É promessa que Ele faz ao seu povo. Eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês. Eu vou estar no meio do meu povo. De manhã, de tarde, de noite. Vocês, ao olharem para o tabernáculo, saberão: o Senhor está aqui entre nós. Haverá porventura uma bênção maior do que esta? Você consegue vislumbrar a bênção maior do que essa? De saber que o Senhor está no meio do seu povo? Aliás, queridos, Deus sempre esteve conosco. Ele sempre foi um Deus presente, até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele sempre esteve com você, porque é promessa dEle, e nosso Deus não é homem para mentir. Se você observar o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz: Jesus Cristo afirmou: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O Senhor promete estar conosco não apenas por um dia, não por uma semana, por um mês ou por um ano. A promessa de Cristo é que Ele estará conosco até o final dos tempos. Sempre, por onde você andar, aonde você estiver, o Senhor está ali presente. Você consegue glorificar a Deus por isso? Saber que Ele está com você hoje, agora, nesse exato momento. É o que Ele assegura na sua palavra. A presença do Senhor tem sido marcante durante toda a história do povo de Deus. A presença do Senhor tem sido real durante toda a sua história. Durante toda a minha história. Durante toda a história da minha família. Eu consigo ver isso. Porque se não fosse o Senhor que não estivesse nos sustentando, nós não estaríamos nem aqui hoje. E é promessa dEle, a bênção da presença do Senhor é constante no meio do povo de Deus. Só que hoje nós não precisamos do tabernáculo. O tabernáculo nem existe mais. O templo de Jerusalém já foi destruído há muitos e muitos anos atrás. Então, se o tabernáculo não existe, se o templo não existe, então aonde Deus está hoje? Deus está fazendo morada em nós, queridos. Pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, está em você. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Glorifica, irmão. Parece que eu estou pregando e você não está entendendo a dimensão da bênção. A maior bênção é esta: o Senhor se faz presente na sua vida pelo Espírito Santo dEle. É Deus conosco, sempre, por onde quer que formos. O Senhor está contigo. Ele não te abandonará. Jamais, 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 jamais. Mas a segunda bênção que eu quero destacar, que ainda está no versículo 11, é a bênção da intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Você já pensou em ser íntimo de Deus? Você que é casado, você tem a sua esposa, você tem seu marido. Depois de tantos anos de casado, você pode dizer: eu sou íntimo da minha mulher, ela me conhece. Pelo menos eu imagino, né? Ele me conhece. E você conhece porque você se torna íntimo dessa pessoa. Porque com o passar dos anos você vai se relacionando, e esse relacionamento vai se tornando profundo. E o nosso Deus é um Deus relacional, Ele quer se relacionar conosco, mas não é uma relação superficial,
de amizade de Facebook, não, irmãos. Essa amizade mexuruca que nós temos aí. Deus quer se relacionar conosco de maneira profunda, no nosso íntimo. E o versículo 11 diz, o Senhor fala, e eu não os rejeitarei. Mas o que isso tem a ver com intimidade? Tem tudo a ver. Porque eu quero trazer para vocês uma versão que está na Bíblia Viva, que esse versículo, essa parte diz o seguinte: Deus diz, minha alma não deixará de se apegar a vocês. Olha que tremendo. Olha que maravilha. O Senhor diz que não nos rejeitará. Sabe por quê? Porque a sua alma não deixará de se apegar a nós. O Senhor quer se relacionar com você. Ele vai se apegar a você de uma maneira tão profunda que nada e ninguém nesse mundo poderá te arrebatar das mãos do Senhor. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Porque é Ele quem diz isso. Ele vai se apegar a nós. Isso traz uma ideia de intimidade. Que bom termos um Deus que se preocupa conosco, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que nós podemos confiar nele plenamente, um Deus que conhece as nossas dores, conhece as nossas angústias, conhece as nossas decepções, conhece a nossa intimidade, que conhece as nossas alegrias, as nossas conquistas, porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Essa é uma bênção tremenda. E eu quero para a minha vida poder me relacionar de maneira íntima com esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Mas aí, queridos, fica alguns questionamentos para nós. Na primeira bênção diz que o Senhor, Ele quer estar presente constantemente em nossas vidas. A segunda bênção, eu estou dizendo para você que Deus quer ter intimidade com você. Mas é isso que você quer? Você anseia por isso? De verdade? Não precisa você responder para mim, não. Faça uma análise agora. Aí no seu lugar, entre você e Deus. E responda essas perguntas para Ele. Senhor, será que de fato eu quero a Tua presença constante na minha vida? Senhor, será que de fato eu quero me relacionar de maneira íntima, profunda contigo? O nosso Deus, Ele não é um Deus mal educado. Não, queridos. Ele não força a barra com ninguém, não. Ele diz para mim, diz para você essa noite: eu quero ser um Deus presente na sua vida. Eu quero ser um Deus íntimo de você. Só que você também tem que querer. A palavra do Senhor diz que Cristo falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo não arromba a porta. Cristo não derruba a porta. Ele bate. E Ele espera que você abra. E diga: seja bem-vindo, Cristo. Porque eu quero me relacionar contigo. Eu quero que Tu seja esse Deus presente. Eu quero ter intimidade contigo. Você é que tem que querer, porque Ele já quer isso. Ele já deixou registrado na sua palavra no livro de Levítico há muitos e muitos anos atrás. O problema, queridos, é que nós temos um coração muito ganancioso. Porque quando nós falamos e pregamos sobre bênção, geralmente, inevitavelmente, nós só pensamos nas bênçãos materiais, nas bênçãos físicas. Eu já disse, isso é bom, é maravilhoso.
Mas nada disso pode se comparar a essas duas verdades que eu já estou colocando aqui para você, de que Deus quer ser um Deus presente, constante na tua vida, e Ele quer ser íntimo de você. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz o seguinte: aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. O Senhor não esconde o seu rosto de nós. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos diante desse Deus, Ele se aproxima de nós, Ele se apega a nós. Que maravilha, que bênção poder saber essa verdade. Ele quer ser teu amigo pessoal. Ele quer ser teu amigo íntimo. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração e deixa Deus se tornar um Deus íntimo da sua vida. Vamos acabar com essa ideia antiga, arcaica, de que nós servimos a um Deus distante, impessoal, que não se relaciona conosco. Um Deus que sempre está disposto a descer o sarrafo em nós quando nós erramos. Esse tipo de pensamento só nos distancia dele, só nos torna cada vez mais impessoais a um Deus que quer ser totalmente íntimo a nós. Sim, de fato, quando nós erramos, nós vamos arcar com os nossos erros, porque a palavra do Senhor diz: aquilo que você planta, você colhe, e por Ele ser justo, Ele vai permitir que isso aconteça na sua vida. Mas Ele jamais vai deixar de te amar. Ele jamais vai deixar de se relacionar intimamente com você. Afinal de contas, quem pecou e quem quis se distanciar dele fomos nós, não foi Ele. Ele sempre estará ao nosso lado, Ele sempre estará conosco, porque é prazer dele se relacionar com o seu povo. Foi Ele quem pediu: construa um tabernáculo. Foi ordenança dele: construa um tabernáculo. Porque quando o tabernáculo estiver construído, é a certeza de que eu sempre estarei com vocês. E foi o próprio Jesus Cristo quem testificou: quando eu voltar para o Pai, vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito Santo, que estará fazendo morada em vocês para todo sempre. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A terceira bênção que nós encontramos no capítulo 26 de Levítico está no versículo 12. O versículo 12, ele vem confirmar todo o ensino que o versículo 11 já nos trouxe até aqui. Temos um Deus que está andando no meio do seu povo. O versículo 12 diz: andarei entre vocês e serei o seu Deus. O Deus que anda no meio do seu povo nos dá toda a garantia que nós somos dele e que nós jamais estaremos sozinhos. Amém? Porque é isso que ele fala e é isso que ele confirma no versículo 12: andarei entre vocês e vocês serão meu povo para todo sempre. Você não pode andar sozinho, porque Deus não permite isso. Se você é filho de Deus, se você faz parte do povo de Deus, a promessa que Ele diz para você é: eu estarei andando com você hoje e para todo sempre. Jamais você estará sozinho, jamais você ficará sozinha. Salmo 95, versículo 7 diz o seguinte: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Que maravilha! Nós não andamos sozinhos como ovelhas perdidas sem pastor. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos pastoreia.
Salmo 100, versículo 3, novamente o salmista diz: reconheçam que Ele é o nosso Deus, e Ele nos fez, e somos dEle, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Glória a Deus! O Senhor te fez, o Senhor te criou, e ainda mais Ele te tornou filho mediante Jesus Cristo. Que maravilha! Que bênção, queridos. Que certeza que enche o nosso coração de esperança. Jesus Cristo olhou um dia para os seus discípulos e para a multidão que o seguia e sentiu pena, amor profundo. Pena não, amor profundo pelas pessoas. Porque Ele os viu como ovelhas sem pastor. Então Jesus Cristo disse para elas: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém, absolutamente ninguém neste mundo ou fora deste mundo, poderá arrebatá-las da minha mão. Glória a Deus, aleluia! Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor, meu irmão. Ninguém poderá te separar do Senhor, nada. O seu nome está escrito na palma da mão de Deus, porque é a certeza de que os seus dias estão nas mãos dEle, e Ele cuidará de você até o final dos tempos. Glória a Deus, aleluia. Que bom então sabermos dessas bênçãos. Que maravilha é sabermos de todas essas verdades, de que nós somos propriedades do Senhor, que nós não somos ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor, mas nós servimos a um Deus que garante na sua palavra que sempre estará conosco. Nós servimos a um Deus que garante na sua palavra que quer se relacionar de maneira íntima conosco, não de maneira superficial. E nós temos um Deus que nos garante a bênção de ser sempre presente na nossa vida. Mas só que não para por aí não, meu irmão. Se você acha que é só isso aqui, está pouco. E eu quero concluir o sermão dessa noite, dizendo que é bem verdade que essas 3 bênçãos nos seguirão por toda a nossa vida. Mas tem outras bênçãos que estão registradas no capítulo 26. Por exemplo, no versículo 3, 4 e 5, o Senhor promete abençoar o seu povo com abundância de alimentos. Versículo 3, 4 e 5, acompanha na tua Bíblia que você vai ver isso. Ele diz: vocês serão prósperos. Eu abençoarei vocês com alimentos. É a certeza de que o pão nosso de cada dia jamais vai faltar na nossa mesa. Jamais. Independente da situação em que você se encontra hoje, é promessa de Jesus que o pão nosso de cada dia, o Senhor é que proverá. Você crê nisso? Então não abra mão dessa promessa na sua vida. O versículo 6 diz que o Senhor também abençoará o seu povo com segurança, tranquilidade e paz. Que bênção, irmãos. Que bênçãos, porque é isso que muitos de nós ansiamos todos os dias, andarmos em segurança, termos a tranquilidade de sair da nossa casa e termos paz em nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Se você deseja isso, o Senhor te assegura isso na palavra. É promessa dEle para o seu povo. Uma vida de segurança, de tranquilidade e de paz. Outra bênção está no versículo 9. Ele diz que seu povo será um povo fecundo, um povo numeroso. O Senhor quer abençoar com fertilidade as nossas casas. Se você que está aqui, que é casado, e vem nessa luta
tentando engravidar há muito tempo. Eu conheço irmãos que estão nessa luta. Não abra mão e não desista das promessas de Deus para a tua vida. Não abra mão e não desista. Porque o Senhor, no seu devido tempo e na sua soberana vontade, há de te fazer fecundo e fará você um povo grande. Ele tem os seus meios, ele tem o seu jeito para isso. Mas aí, queridos, se você parar e for até o versículo 13, e aqui eu quero encerrar dizendo isso para vocês. No meu entendimento, a chave, a ideia central de tudo isso que eu falei, está no versículo 13, do capítulo 26. Porque nós estamos falando de um povo que Deus está prometendo inúmeras bênçãos a eles, ao povo de Israel. Só, queridos, que para essas promessas acontecerem na vida desse povo, foi necessário Deus agir com providência antes. E o versículo 13 diz o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei da terra do Egito, para que não fossem mais escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Meus irmãos, nós não podemos nos relacionar de maneira íntima com esse Deus. A presença dele não será real na nossa vida e ele não andará no meio de nós se nós ainda formos escravos. E para que essas bênçãos chegassem até o povo de Israel, eles teriam que ser um povo livre. Um povo que se livrasse das algemas, da escravidão. E o Senhor os liberta da terra do Egito, da terra da escravidão, quebra de forma definitiva as traves e lhes faz um povo livre, para que eles pudessem se relacionar, adorar, sentir a presença desse Deus de maneira constante, real e verdadeira na vida deles. E o que é que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, irmãos. Porque essas bênçãos, elas também não se farão presentes, elas não serão reais na nossa vida, enquanto nós estivermos presos, escravizados ao pecado. Para o Senhor nos abençoar, Ele precisa nos libertar da escravidão do pecado. E como é que Deus faz isso? Ele já fez isso através de Jesus Cristo, o seu precioso sangue que foi derramado naquela cruz por nós. E o seu sangue é a certeza de que nós não somos mais escravos do pecado, porque Ele já pagou a nossa dívida. Toda a dívida que havia contra você foi rasgado na cruz para te fazer povo livre e filho de Deus. Agora nós podemos dizer: a Deus nós pertencemos. Aleluia! Glória a Deus! Então essas bênçãos também é para você. É para cada um que aqui está, que já foi lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Assim como o povo de Israel precisava se libertar da escravidão para vivenciar essas bênçãos, o Senhor providencia também libertação para nós. E Jesus Cristo diz essa noite: eu quero libertar vocês do pecado. Eu quero lhes tornar meus filhos, minhas filhas. Mas para isso vocês precisam abrir o coração de vocês. Vocês precisam deixar eu entrar e se tornar Senhor, Deus, de uma forma definitiva da vida de vocês. Se você quer isso essa noite, fala essa verdade para o Senhor: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu quero me tornar filho, eu quero me tornar uma filha do Senhor. Porque eu quero vivenciar estas bênçãos também na minha vida.
E estas bênçãos é para o povo que já foi liberto do Egito, que já foi liberto da escravidão do pecado. Aleluia! Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.